Seja fiel até a morte. Hoje é a nossa segunda mensagem de 7 sobre as 7 igrejas do Apocalipse. A palavra de hoje está em Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: essas coisas diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto tornou a viver. Eu conheço a tribulação pela qual você está passando, eu conheço a sua pobreza. Embora você seja rico, e a blasfêmia daqueles que se declaram judeus e não são, sendo sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer, porque o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Essa é a nossa segunda mensagem. Falaremos sobre as 7 igrejas do Apocalipse, sobre as 7 cartas, e o tema central desta igreja é: não desanime, seja fiel até a morte, porque as tribulações vão vir, mas vocês precisam ser fiéis até o fim. Falando um pouquinho sobre a cidade de Esmirna, ela era uma cidade próspera, ela era uma cidade portuária, era uma cidade ali de comércio muito forte, só que a igreja que estava lá não era uma igreja rica. Pelo contrário, ela estava numa cidade rica, mas ela era uma igreja pobre. Esmirna, interessante o significado desse nome, significa mirra, e o processo para você conseguir extrair a fragrância da mirra é justamente esmagando, e quando você esmaga, sai aquela fragrância maravilhosa. Isso profeticamente era o que aquela igreja iria passar, e não só o que aquela igreja, mas o que toda igreja e todo servo de Deus passa. Se você lembrar de 2 Timóteo 3, capítulo 2, diz: todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições. Se nós pararmos para pensar, uma grande parte da nossa igreja como um todo, espalhada ao redor do mundo, está passando nesse momento por severa perseguição. Por exemplo, se nós lembrarmos da Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Líbia, Paquistão, Irã, e poderíamos lembrar de vários outros países que perseguem, matam, torturam cristãos. Só que isso nunca fez a igreja parar de crescer. Pelo contrário, a igreja de Jesus jamais passará de crescer, porque a tortura, a perseguição, a morte jamais irá parar a igreja de Jesus. O Senhor disse: as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Bom, falando aqui um pouquinho sobre esse texto, versículo 8 diz: escreva isso. Quem diz isso é o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas ressuscitou e que vive. Jesus começa a carta relembrando aqueles irmãos o seguinte: a morte não pôde me deter, e se a morte não me deteve, também não vai deter vocês. Eu sou o primeiro e o último, eu sou o soberano, eu sou aquele que nunca foi criado, eu sou aquele que sempre existiu. Perseguidores nascem, perseguidores morrem, passam, vão e vêm, mas eu jamais passo, porque eu sou eterno, diz o Senhor Jesus para aquela igreja e para nós. A perseguição não sai do controle das mãos de Cristo, Ele está completamente no controle. Tudo que você passa, irmão, toda perseguição que você sofre por servir a Deus, seja no seu trabalho, na sua família, até na sua igreja, seja onde for, tudo que você passar por amor a Cristo não passa despercebido aos olhos daquele que é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, aquele que morreu, mas ressuscitou porque a morte não o pôde prender. Todas as igrejas, se nós pararmos para pensar, as igrejas destruídas na China, as agressões, as prisões, a tortura, os interrogatórios, os confiscos de bens, as expulsões, tudo que acontece no mundo inteiro para perseguir a igreja jamais foi capaz de paralisá-la. Pelo contrário, a igreja de Jesus só se fortaleceu e cresceu aos olhos de todo o mundo. Aqui em Apocalipse 5, 9 e 10, a palavra do Senhor nos garante que nós reinaremos com Cristo. Hoje somos perseguidos, mortos e torturados, mas chegará o dia em que nós estaremos vivos com o Senhor para sempre, reinando com Ele por toda a eternidade. Aqui na primeira parte do versículo 9, a palavra do Senhor diz o seguinte: eu conheço a tribulação pela qual você está passando. Eu sei que você, embora você pareça pobre, na verdade você é rico. Hoje, infelizmente, uma parte da igreja de Jesus está muito preocupada em templos suntuosos, poder político, influência na mídia, força financeira, fama, se destacar das demais. São igrejas que são poderosas e ricas aos olhos dos homens, mas isso não impressiona Deus.
O que o Senhor Jesus disse para aquela igreja é: embora você seja pobre, aos meus olhos você é rica. E hoje, infelizmente, nós temos igrejas que são o contrário, que são ricas, que têm tudo, mas aos olhos de Jesus são pobres. O que, na verdade, Jesus se impressiona não é com o templo suntuoso, não é com a quantidade de membros, não é com a música bonita que é feita. Isso, nada disso impressiona o coração do nosso Senhor Jesus. Isso impressiona homens. O que o Senhor se impressiona é com o coração quebrantado, com o coração contrito, com o coração arrependido, com o coração que busca ao Senhor. Aí o versículo continua dizendo também: eu sei também da blasfêmia daqueles que se declaram judeus e não são, na verdade eles são das sinagogas de Satanás. Além dessa perseguição externa que acontece, também tem a perseguição interna, aqueles que estão dentro da igreja, que têm a aparência de piedade, mas na verdade são pessoas que estão ensinando falsas doutrinas, ensinando coisas que o povo de Deus vai se corromper se naquilo acreditar. Interessante, né? Quem sonda os corações, que é só o nosso Senhor Jesus, somente Ele sabe o propósito de cada um. A palavra do Senhor diz lá em Mateus, capítulo 13, não vamos ler agora para ganhar tempo, da parábola do joio e do trigo, que os discípulos perguntavam: então, será que é o momento de a gente tirar o joio agora? E Jesus disse: não, deixa crescer junto. O joio e trigo crescem junto, quando chegar a hora, o Senhor enviará os anjos e eles farão a colheita. Isso quer dizer que, infelizmente, além dessa perseguição externa, existe essa perseguição interna de pessoas infiltradas em muitas igrejas, ensinando coisas que não vêm do coração de Deus, mas vai chegar o dia em que o próprio Senhor Jesus fará distinção entre aqueles que servem a Ele de verdade e aqueles que não servem, daqueles que são verdadeiramente filhos de Deus e daqueles que não são. E caminhando para o fim, no versículo 10 e o versículo 11... a palavra do Senhor diz: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Você vai passar por uma tribulação de 10 dias. A gente não sabe exatamente o que significa os 10 dias, né? Mas alguns estudiosos, eles sugerem que poderia ser os 10 grandes perseguidores que já houve da igreja de Jesus: Domiciano, Trajano, Adriano, Marco Aurélio, Severo, Máximo, Dácio, Valeriano, Aureliano, Diocleciano, que por mais de 200 anos perseguiram e mataram a igreja de Jesus, jogaram na arena, no Coliseu, foram mortos por fera, foram incendiados vivos. Foi uma perseguição terrível que houve durante aqueles 200 anos, talvez um dos períodos de perseguições mais severas. E o Senhor Jesus disse: ao vencedor eu darei então a coroa da vida. Isso significa que, infelizmente, vai ter pessoas que não vão vencer. Infelizmente, as igrejas estão cheias, felizmente, as igrejas estão cheias, mas infelizmente, muitos dos que estão lá dentro não estão ali realmente para servir ao Senhor, para cultuar ao Senhor, e talvez dentre esses não teremos alguns vencedores, porque só herdarão a coroa da vida aqueles que são realmente vencedores, aqueles que forem fiéis até a morte. E sabe o que eu fico pensando hoje, pessoal? Trazendo e aplicando para a nossa vida, infelizmente tem muitas pessoas que abandonam e deixam de ser fiel ao Senhor, às vezes nem por perseguição, mas simplesmente por algo que o mundo oferece. Às vezes não precisa nem vir uma perseguição para a pessoa simplesmente desistir de ser fiel ao Senhor, apenas o mundo oferecendo alguma coisa e a pessoa já deixa de ser fiel. Que Deus tenha misericórdia de nós. Maranata, Senhor Jesus, volta logo, nos busca, nos prepara e nos busca. Senhor, eu quero terminar dizendo o seguinte: avalie o custo de seguir a Jesus. Avalie se realmente você está disposto a servi-lo até o fim. Avalie se realmente você está disposto a sofrer as perseguições por amor de Cristo, porque aqueles que querem viver piedosamente uma vida para Cristo sofrerão perseguições. Essa igreja, a igreja de Esmirna, era uma igreja perseguida. A nossa igreja aqui também é perseguida. A igreja que eu digo no mundo, a igreja de Cristo, nos dias de hoje. Não existe evangelho sem perseguição, mas se você for fiel até o fim, o Senhor Jesus te dará a coroa da vida. Ele te dará a vida eterna com Ele, que é o maior de todos os presentes que nós podemos ter. Seja fiel até a morte. Deus te abençoe.